Agora nós vamos falar da situação dos transportes. A gente tem visto aí grandes manifestações dos caminhoneiros pelas estradas, eles que têm que garantir abastecimento das cidades até para dar suporte ao isolamento, é um dos serviços essenciais, mas eles cobravam alimentação porque tem restaurantes fechados, já estão tendo esse tipo de suporte, inclusive por parte de algumas empresas que administram aí as estradas, mas nós vamos falar mais sobre o sistema de transportes agora com o João Otaviano, que é secretário estadual de transportes, de logística e transportes aqui do estado de São Paulo. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito obrigado pela oportunidade aí da gente esclarecer várias coisas importantes aí. Secretário, a gente tem dois pontos aí que são meio opostos, né? De um lado, o esvaziamento das estradas, inclusive no domingo nós tivemos transporte de mercadorias pelos caminhões, chamava atenção quando a gente via algumas imagens, reportagens desse sentido, o apoio que se dá aos caminhoneiros numa situação como essa, eles que têm que continuar trabalhando. Como é que o senhor avalia a situação da malha aqui em São Paulo agora e dessa posição? Tem alguma possibilidade de alteração de pedágio, alguma coisa para facilitar a vida dos caminhoneiros? Olha, em primeiro lugar, a malha está funcionando normalmente. Nós estamos conseguindo aí manter a operação com as rodovias concedidas, com o DR, fazendo com que toda essa estrutura se mantenha para receber os caminhoneiros, receber os veículos, né? Houve uma grande redução nos veículos de passeio, cerca de 50% na média aí, entre as rodovias concedidas e as rodovias operadas pelo DR. Para os caminhoneiros foi feito, Denise, um grande apoio. Os caminhoneiros estão trabalhando heroicamente, aí, levando carga, trazendo bens que são necessários para o abastecimento das grandes cidades, dos grandes centros, das pequenas cidades também. De maneira que ao longo das rodovias nós estamos negociando aí que os restaurantes se mantenham abertos. Mas de que maneira? Conforme diz o decreto o decreto aí da quarentena, ele pode abrir e fornecer a refeição para que ele pegue e leve comer fora do restaurante. Nós não queremos, e essa é a lógica, aglomeração de pessoas. Então essa aglomeração é que ela é proibida. Mas os restaurantes estão abertos para eles pegarem lá, fazerem a compra e tudo. E é preciso dizer também que as concessionárias estão dando um kit com vários alimentos, higiene, limpeza, para apoiar o caminhoneiro, estão dando um voucher para banho, estão dando outro voucher para comprar a refeição no restaurante. Isso, para você ter uma ideia, já foram mais de 10 mil kits ao longo desses dias, desde sexta-feira passada. Estamos começando com esse trabalho, mais de 10 mil kits, mais de 3 mil refeições e alguma coisa parecida com 5 mil vouchers para banho para os caminhoneiros poderem ter o conforto. E a Polícia Rodoviária também está atuando nisso, para dar segurança, para apoiar, para fazer com que eles tenham esse acolhimento aí dentro de toda essa estrutura. Então, o Estado está trabalhando muito firme nisso, nas rodovias concedidas e no DR, para que a gente tenha uma garantia de que os caminhoneiros possam fazer o seu trajeto com tranquilidade e ter o apoio ao longo desse trajeto. Agora, a participação do Marcelo Matos. Olá, secretário João Otaviano, eu gostaria de perguntar para o senhor em relação às obras, elas serão paralisadas aí na área de transporte e logística? Marcelo, boa tarde. Não são paralisadas não. O que o decreto da quarentena determinou foi justamente aquele tipo de atividade que tivesse uma relação presencial entre cliente, o fornecedor e o cliente, e que você tivesse, num dado instante, aquela aglomeração. Então, as obras não. As obras estão liberadas, a atividade industrial está liberada. O que precisa é ter o bom senso e seguir as regras para que você tenha o distanciamento, a higiene. Isso tudo está sendo mantido. Então, nas nossas obras do DR e as obras das concessionárias, há uma orientação para que eles mantenham esse espaço entre os trabalhadores, que eles mantenham a higiene e que você possa ter essa atividade funcionando. O que o decreto da quarentena determina é que essas atividades, onde você tem aglomeração de pessoas, a relação presencial entre o cliente e o fornecedor, ali, o vendedor, isso é que quer se evitar. Agora, de resto, as obras estão trabalhando, todo mundo na rua, todo mundo mantendo a agenda,
Nós vamos fazer a economia andar, que é uma determinação do governador João Dória, e fazer com que a gente tenha uma ação forte para preservar as pessoas. Então, todo mundo que não está envolvido nesse processo deve ficar em casa. Esta é a recomendação. E você ter aí aquela estrutura de suporte sendo mantida por toda essa cadeia produtiva que se mantém em funcionamento. Agora, secretário, o governo vai manter aqueles projetos novos que tinha em relação a novas rodovias, toda a malha viária, os projetos que a gente vê, por exemplo, no setor da construção. O senhor mesmo falou que não tem essa questão de paralisação das obras, não é? Totalmente, tem toda uma logística. Dá para manter os projetos? Não, com certeza, Denise. É só uma questão da agenda. Hoje você não tem condição de colocar um edital porque muitas empresas aí, elas estão trabalhando de forma remota, no sistema de home office, então você teria alguma dificuldade aí para preparação disso, vistoria em loco, mas a agenda vai continuar. Nós estamos aí, tão logo as medidas se ajustem, essa estrutura de manter a agenda de concessões, a agenda de novas ações junto ao setor privado, ela está mantida. Não vai ter nenhuma descontinuidade. É uma questão exclusivamente dessa janela, nesse momento, em que há necessidade de que alguns serviços fiquem em home office, ou então as pessoas fiquem em casa, isso pode trazer alguma dificuldade. Vencido isso, a agenda está mantida. Nós vamos, sim, a uma grande confiança de que esta economia vai se reorganizar depois desse episódio e você vai continuar a ter essa força e a pujança para crescer a partir do ponto em que ela estava. Então, nós vamos trabalhar bastante para manter aí essa agenda que o vice-governador, o Rodrigo Garcia, tem conduzido com muita força aí, no sentido das concessões, das privatizações do Estado. Está mantida a agenda. Perfeito. Marcelo? Também queria perguntar para o senhor os prazos em relação à retomada do Rodoanel. Nós tivemos, inclusive, uma audiência pública. Isso agora fica paralisado? Não, Marcelo, não está paralisado, não. Como eu expliquei agora aí, essa questão das próprias empresas que vão participar desse certame, elas precisam estar organizadas. Tem um processo aí agora de pessoas que estão trabalhando em home office, teria muito trabalho para ser feito em conjunto, e isso nós estamos segurando um pouco aqui, passadas essas próximas semanas aí, onde há toda a indicação que haverá uma agudização dessa crise, nós estamos nos preparando para, na sequência, trazer de volta. Esse projeto está pronto, o projeto está em condição de ser publicado. Só o bom senso que nos diz aí que esperar mais 1, 2 semanas aí, para que a gente possa deixar as empresas em condição de competir em igualdade aí, porque muitas delas estão com parte dos seus funcionários em home office, parte administrativa, e uma concorrência desse tamanho, você sabe, ela depende e demanda praticamente a estrutura de uma empresa inteira. Então, por uma questão de serenidade e consenso, nós estamos com tudo pronto, passada a agudização da crise, as empresas retomando paulatinamente aí a sua atividade, nós vamos colocar, além do Rodoanel, outros editais aí que são fundamentais para a malha rodoviária do Estado de São Paulo. Em relação às movimentações de cargas, portos, aeroportos, ferrovias, secretário, em São Paulo, qual é a situação hoje, inclusive também dos aeroportos, no transporte de cargas, e existe alguma restrição em outro estado? Não, Marcelo, nós estamos trabalhando aí hoje, claro que houve, você falou dos aeroportos, né? Claro que houve uma diminuição, você vê que toda a estrutura da malha aérea está sendo revista, você tem uma diminuição aí. O Porto está trabalhando naturalmente, hoje mesmo de manhã, o presidente do Porto ainda nos mandou um vídeo aqui mostrando toda essa capacidade do Porto de Santos. O porto que nós administramos aqui, que é o Porto de São Sebastião, também está com a programação sendo mantida. Conversei bastante com o pessoal das ferrovias, as cargas ferroviárias também estão se deslocando em relação ao porto, em relação ao nosso terminal intermodal de Pederneiras. A hidrovia está funcionando, os aeroportos têm uma diminuição de voos, mas voos de carga, voos com situações bastante específicas aí, estão decolando e pousando. Quer dizer, há uma diminuição na questão dos aeroportos, né?
mas a estrutura básica aí está funcionando, não há nenhuma paralisação e, fundamentalmente, a carga que vai para o Porto de Santos, Porto de São Sebastião, está fluindo naturalmente. A carga rodoviária para os dois portos, a carga ferroviária, as coisas estão andando dentro dessas dificuldades, mas estão andando dentro do que se esperava aí. Agora, secretário, ainda em linha com o que o Marcelo estava perguntando, foi resolvida toda aquela questão das relações aí entre municípios, que nós tivemos aí uns dias de fechamento das estradas para a Baixada Santista, isso poderia atrapalhar também o transporte de mercadorias, e mesmo entre os estados isso está resolvido? Olha, boa questão, Denise. Está resolvido, sim. Nós conversamos aqui com os municípios, principalmente os municípios da Baixada Santista, os prefeitos foram bastante compreensivos. Claro que eles têm uma preocupação com a chegada de turistas, de pessoas que poderiam sobrecarregar o sistema de saúde desses municípios. Então, eles fizeram algumas barreiras sanitárias, mas a carga está liberada, a carga está funcionando normalmente, está circulando, assim como em algumas cidades do interior. Também havia alguma restrição para a entrada de caminhões na cidade, isso também já está sendo resolvido. A estrutura do governo está trabalhando dioturnamente aí para que algum ponto que surja ele seja rapidamente contornado. Então, principalmente essa chegada no litoral no que diz respeito ao porto, né? Está funcionando normalmente. A barreira sanitária que está sendo feita por alguns municípios é uma decisão da política sanitária do município, há que se respeitar. Ele faz lá o filtro, mas a carga está passando normalmente. Agora, eu não sei se a sua secretaria interfere apenas nessa questão de carga, porque tem pessoas que, por exemplo, têm sítios no interior e gostariam de ir até para buscar a quarentena, mas tem medo de ficar isolado. O controle é todo pelo Estado ou o município pode, independente da decisão do governo, tomar essa providência? Olha, nós vivemos numa federação, né? E os municípios têm a sua legislação e têm a sua autonomia dentro do seu território. Claro que ele não pode tomar uma decisão de interromper uma rodovia estadual. Isso não foi feito. Há algumas situações pontuais onde havia intenção de isso fosse feito, a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu rapidamente, nos casos de liminar, derrubar essa liminar, e o bom senso prevaleceu na conversa com os prefeitos. Então, a questão é, dentro do município, a política local de atender ou possibilitar ou não alguém que tem uma casa de veraneio, alguém que tem uma casa lá de férias, se deslocar até o município e ficar lá, é uma decisão do município. Ele tem lá a barreira sanitária dele, com os critérios legais que ele tem que atender. Do ponto de vista das rodovias estaduais, Denise, não há nenhuma limitação, a pessoa pode se deslocar perfeitamente. Agora, alguns municípios estão impondo uma barreira sanitária e há casos aí em que eles não estão autorizando pessoas, ainda que tenham residência no município, mas que não seja uma residência fixa, ficar nesse momento no município. É uma coisa controversa, a gente tem procurado conversar com alguns prefeitos e tal, mas é uma decisão local que tem que ser respeitada dentro do conceito federativo, né? Perfeito, nós conversamos aqui com o secretário João Otaviano, que é secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço a vocês e estamos às ordens aí, Denise. O que nós precisamos agora é ter informação, as pessoas não têm informação. E lembrando sempre o que o governador João Dória tem colocado, fique em casa, você podendo, fique em casa, proteja os seus entes queridos mais velhos aí, mas, sobretudo, fique em casa, evite o deslocamento desnecessário. Obrigada, secretário.